Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com Fabiano e Kelly para falar sobre musicalidade. Olá, tudo jóia com vocês? Oi, tudo jóia, boa noite, Kelly. Sejam muito bem-vindos. Beijo para você. Maravilha. Saudade de vocês, hein? Saudade de vocês. Prazer estar com vocês aí mais uma vez. Bate uma saudade mesmo, né? Entre essa coisa de ficar trancado dentro de casa, é difícil. Tô doido para abraçar, né? Cara, vamos... Mas você tá trancado em casa abraçando, eu e Kelly não, a gente tá aqui sem abraço. Você tá com menos saudade que a gente. Tá certo. Fabiano tá aí no seu escritório. Para quem pode, né? Kelly também está em casa se cuidando. Espero que a família toda esteja bem. Vamos falar sobre musicalidade? Mas antes eu queria perguntar uma coisa para vocês. Conta rapidamente, assim, como é que vocês começaram a dançar? Qual foi o start? Para dançar junto? Fala muito. Ó, isso é estigma. Vamos mudar isso, que isso já foi um dia. É só como começou, aquele start. O que fez assim, já foi... começar a dançar? O start, então, eu vou falar do start profissional, assim, que eu quis dançar. Porque eu já danço muito pequenininha, aquela coisa de toda criança dança, né? Sempre fazia parte dos grupinhos de dança do colégio. Mas eu, com 11 anos, eu tive start, aí entrei pro balé e jazz. Eu fiz parte do grupo do SESI, lá em Belém. Fiz anos, assim, tipo... E aí, com 14 anos, eu entrei pra dança de salão. Então, eu já sempre tive essa vontade de dançar. E com 11 anos eu quis entrar e entrei pro balé e pro jazz e contemporâneo, grupo amador do SESI, assim. Esse foi meu... E aí não parei mais, estou aqui desde hoje. E você, Fabio? Então, eu sempre gostei de dançar, mas eu dançava assim, nas festas de aniversário da família. Eu era o único primo que dançava com as tias, que pegava as tias para dançar, mas nunca tinha aprendido a dançar. Eu sempre fui atleta, fui jogador de handebol e lutador de karatê. Não queria nada, não tinha nada a ver comigo dança. E aí começou a ter aula de dança em Guapimirim, cidade de onde eu venho. Teve um rapaz lá, uma das meninas que me viu nas festas com a tia, me chamou para ser o primeiro casal que o cara ia aprontar lá para ajudá-los nas aulas. O primeiro casal de bolsistas da cidade, eu corria dela, ela achava que eu era o único que eu tinha jeito lá dos primos. E aí eu tava namorando e as aulas lá eram sextas e sábados à noite, tipo 9 da noite. E eu tava namorando, essa namorada terminou comigo. Quando ela terminou comigo, eu fiquei sem ambiente. Eu não tinha o que fazer, eu fui lá assistir um treino desse. Depois que eu assisti esse treino, eu não fiquei Sempre mais nós, mulheres, responsáveis pelas melhores decisões de um homem. Nunca ninguém tinha terminado comigo na vida e eu agradeci tanto a ela. Tá Infelizmente, vendo? essa menina... puta que leva a gente pra frente. Não é isso? Te deu o impulso necessário. Foi sensacional. Eu, graças a Deus, consegui agradecê-la. Ela faleceu há uns 2 anos atrás, teve uma depressão aí, suicidou. Mas antes eu consegui agradecer. Eu falei, muito obrigado, hein? Se você não tivesse terminado comigo, não teria... Ela vai falar comigo sobre dança e tal, parabenizar. Eu falei, se você não tivesse terminado comigo, nada disso teria acontecido. Muito obrigado. Muito obrigado pelo pé na bunda. Agora me diz uma coisa, na opinião de vocês, o que é dançar bem? Cara, primeiro, Kelly. É um subjetivo isso, dançar bem para cada um é uma coisa, né? Mas é para Kelly a pergunta, não pensa nos outros, não. Pensa assim, não, quando você dançar bem. Para mim, dançar bem, então, mas aí eu tenho que pensar a Kelly que é hoje, porque a Kelly que foi ontem, experimentou, tá dançando, dançar bem é muito fazer passos, né? A gente tem um momento assim, quando a gente está começando a dançar, quanto mais movimentos você tiver, mais figuras, isso você está dançando bem, você está conseguindo conduzir as pessoas estão gostando. Para mim, hoje em dia, enfim, já trabalhando com dança há muitos anos, dançar bem é, às vezes, você fazer coisas simples, mas dançar bem tem muito a ver com saber utilizar a música, ou seja, transformar a música em poesia, transformar a música em movimento. E podem ser movimentos simples, mas isso é dançar bem. É escutar a música e se conectar com o par. Isso, para mim, grandes danças vêm daí. Boa conexão,
e boa musicalidade? Então, dançar bem, para mim, eu acho que é, claro, um mix de tudo isso, mas dançar bem é quando você realmente tem essa conexão com alguém. Independente de você fazer aula de dança ou não. Eu costumo dizer que não deveria dizer isso porque trabalho com dança, mas tem muita gente que nunca fez aula de dança e dança muito, e tem gente que vai fazer aula de dança a vida inteira e não vai dançar. Não porque o professor não é inteligente ou a pessoa não é capaz, mas sim porque a pessoa não entendeu o que é dançar. Às vezes acho que para dançar é ser um executor, né? E eu conheço pessoas que meu pai diziam que dançava muito e nunca fez uma aula de dança na vida, mas sentia, abraçava direito, trocava com parte, um ritmo ótimo, era atencioso, era afetuoso nesse abraço e não executor. Acho que a gente hoje tem muito executor e pouco dançarino, assim, né? Dançarino. Acho que para mim é isso. Então vamos complicar essa pergunta. E o que é dançar muito bem, então? Cara, dançar muito bem. Dançar muito bem tem a ver muito com uma qualidade técnica muito grande. Você tem que ter uma qualidade técnica muito grande. Qualidade em todos os sentidos, em relação à conexão com seu par, qualidade técnica do seu movimento, se apropriar. Então, dançar muito bem é quando você tem propriedade daquilo que você está fazendo. Você sabe exatamente o que você está fazendo. E aí, como você sabe muito de si, né? Você consegue trocar com o outro. Você consegue até saber se o outro... até que nível você pode ir com o outro, né? Com que pessoa que você está dançando. Se é uma pessoa iniciante, intermediária, avançada, profissional. Isso é dançar muito bem. Dançar muito bem tem a ver com conhecimento. Falando assim do meu nível, né? Nosso nível profissional, técnico, assim, né? Alto nível. Então, é a qualidade técnica mesmo, assim. Eu acho que dançar muito bem é isso, e assim, é ter um equilíbrio de todas as valências de uma boa dança. Né? Uma boa dança que tem que ter uma conexão boa, né? Um abraço confortável se a dança for dentro do abraço, ter um bom equilíbrio para que as coisas sejam conduzidas ou seguidas assim no ajuste certo, você consiga ter equilíbrio suficiente para estar no momento certo. Então você tem que ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio técnico, uma maturidade um pouco maior corporal e uma maturidade emocional também, para que isso se transforme numa conexão real, assim, né? Eu acho que a gente às vezes a gente acaba muito tempo dançando uma quantidade de tempo enorme, mas sabe aquele adulto que continua criança ainda, que não amadureceu com 50? Eu acho que a gente às vezes tem muito isso também dançando, assim. A gente faz muita coisa e não consegue amadurecer todas as valências de uma boa dança, né? Que são importantes para uma boa dança. A gente fica com uma dança infantil. Foi profundo, Fabiano. Para mim, sim. E o que é musicalidade para vocês? Opa! Musicalidade é muito subjetivo, né? Musicalidade tem a ver isso até quando a gente vai estudar música. Eu estudo piano, tenho feito aula online com a minha professora, e você aprende lá o padrão técnico do piano ou de qualquer instrumento que você vai aprender. E é técnico somente, né? A musicalidade tem a ver com emoção. Qual emoção, qual sentimento você coloca em cima daquelas notas? Transformando isso para a nossa dança, qual emoção, qual sentimento você coloca naquele movimento? O movimento pode ser perfeito tecnicamente, mas ele não tem emoção. E aí tem a ver com a pergunta que vocês fizeram antes também, né? Dançar muito bem é se apropriar dessa técnica e transmitir verdade para quem está olhando, assim, principalmente. Essa né? técnica... Você fala assim, poxa, que lindo, olha como que a Bianca faz aquilo. Só ela faz daquele jeito, que é uma verdade para você aquilo. Né? A gente se apropriar, Bonita. Com a gente. É se apropriar e usar na medida do necessário, né? Não é usar isso. Toda a informação que você tem em todos os momentos, é saber utilizar em cada momento, assim, né? E é isso, Fabi, assim, a música, ela nos traz emoção. E ser musical é isso. Qual emoção que você está tirando daquela música? E pode ser diferente da minha. Claro que as músicas, se você tem músicas que a gente vai chegar lá um pouco na coisa da aula da musicalidade, em que instrumentalmente falando, na sonoridade, ela é suave, mas se você for interpretar a letra, ela é dramática, por exemplo. Se for uma música em português, a gente consegue identificar mais isso. E quantas músicas a gente dança, bolero, salsa, enfim, em outras línguas,
a música tá suave, linda, e você vai traduzir a letra. A letra, se você for fazer a interpretação da letra, isso também é musicalidade interpretativa, né? Você fala, nossa, eu tô aqui toda romântica e a música tá, o cara tá terminando comigo na música, né? Então, musicalidade é esse, né? É você transmitir emoção, tanto da parte melódica, e a melodia ela é dada pela voz, pelos instrumentos melódicos, quanto pela parte rítmica, é você transmitir emoção, qual sentimento aquela música está te trazendo. E aí é claro que quando a gente olha alguém dançando, tem pessoas que vão gostar, tem outras que não vão gostar, né? Porque tem a ver com também, aquilo faz sentido, né? Ser musical também é transmitir sentimento, mas também dá sentido àquilo. Eu tenho um plim, 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 plim aqui. Eu não estou fazendo nada, estou no pam, 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 aquilo não faz sentido. Então, ter musicalidade, para mim, é tentar transmitir uma verdade, extrair sentimento da música e com sentido, fazer com que aquilo tenha sentido para mim, para a pessoa que está dançando comigo, e se for no caso de um show, uma apresentação, para quem está olhando. Você está falando de musicalidade referente à dança, né? Claro, especificamente Sim. da dança. Porque tem gente, não, falando o Érico, né, a pergunta, porque tem gente que não dança e tem uma baita musicalidade. Você conhece o cara que tem um grupo de pagode ali, um molequinho escutando, você sente que o bicho tem uma baita musicalidade, porque ele para mim, assim, eu gosto de identificar a musicalidade quando, principalmente dançante, quando você vê o que você ouve, você vê no corpo de alguém o que você ouve na música. Então, se você transforma som em movimento, para mim a musicalidade eu gosto para mim, assim, a minha musicalidade é muito da óbvia, sabe? Eu gosto das frases melódicas, eu gosto da voz, é muito da musicalidade óbvia, porque é o que me toca mais no meu coração. Eu não valorizo tanto plim, plam, plum. Eu gosto mais aquele plim que só a pessoa tá ouvindo, né? Então, eu pego, se eu tiver que pegar, mas não me dá tanto prazer quanto pegar um alongamento de uma frase, assim. Entendeu? A gente vai falar de bolero. Então, acho que a musicalidade é uma maneira de sentir, como a Kelly falou. É uma maneira de sentir. Maneira de sentir, traduz. É a maneira de sentir. Sim, dá para ensinar, dá para... Isso, né? Dá sentido aí. Dançando dá para ser técnico, mas tem muito mais a ver com sentimento e feeling mesmo, entendeu? Vocês, como professores, em que momento vocês acham que deve ser inserido essa questão de musicalidade para o aluno? Desde o princípio, ele já precisa ter um repertório? Como é que vocês trabalham nisso? Vai, Kelly, vai lá, começa aí. Quer que eu responda primeiro essa? Posso quer que eu responda? O mais engraçado é que eu pergunto assim e dou aula com a Kelly, então eu sei o que ela vai responder. Mas a galera que está assistindo não sabe. Mas o público não sabe, né? Ó, você dá aula com a Kelly e eu já fui seu bolsista. Então eu já sei. Olha. É verdade. O Fabiano veio de uma época primeiro essa, Fabiano, que cada professor tinha a sua própria equipe e tinha que trabalhar e se desenvolver aquela equipe. Se a gente não desenvolvesse o tempo, na época temporário, né, para bolsista e tal, a gente tomava o cacete do Jaime. E o Fabiano ficou nessa época aí. E eu comecei lá, pô, eu que dei sorte, eu comecei, fui logo escolhido, pô, era sempre um casal de cada professor que escolhia um casal. O Érico já tinha um casal, mas ele me puxou junto também. Ele tinha o Fábio e a Tintim. Aí ele me puxou junto, a gente era um trisal. Mas foi muito legal. E assim, eu acho que a gente pode falar de musicalidade desde o início. Só que para mim é só cobrança que não. E as doses são muito homeopáticas. Se você mostrar, às vezes tem exemplo que você fala e não faz, e esse exemplo não arrasta muito. Né? Mas quando você faz aquilo ali, você não precisa falar muita coisa, você faz aquilo, chama atenção de alguma forma. Então, se você se porta, mesmo que você não fale muito, você se porta com musicalidade, se porta com elegância, se porta com gentileza, você vai incentivar que seja assim. E eu acho que dá para ser, mas tem que ser muito no conta-gota. Tudo no conta-gota. Tudo de forma que ele consiga. Cada nível que a pessoa vai adquirindo, ele também tem um nível musical claro. Que é referente. Né? Sim, sim. O nível de cobrança, cada dia... Na verdade, assim, eu tenho tentado... Hoje em dia, fico pensando no Fabiano de quase 30 anos atrás, que começou a fazer as coisas,
E hoje, assim, hoje o meu nível de cobrança é muito menor, assim, das coisas. Muito mais abrangente, assim, sabe? Eu tinha um nível de cobrança X comigo e com os outros que às vezes não levava satisfação, felicidade nem para um nem para outro. Então hoje eu tenho tentado dosar aí as coisas bastante. Então acho que tudo tem que ser no conta-gota, tem que ser de pouquinho em pouquinho, como a gente vai aumentando a referência técnica, né, a qualidade técnica, tem que também aumentando a musicalidade, mas que desde o começo tem que falar um pouquinho, mas sem cobrança. Você, Kelly? Eu concordo exatamente com o Fabi, exatamente isso que ele faz. Eu dou uma estrutura para o aluno antes, mas isso não quer dizer que eu, na hora de mostrar, não mostre com musicalidade. Então, eu não falo aquilo no início, mas eu mostro aquilo. Isso, por osmose, vai fazendo com que o meu aluno vá tendo aquilo. Eu, de novo, faço sempre comparação comigo como aluna, em outras áreas, em outras artes. E eu preciso, ainda estou nessa fase, na minha fase do piano, da técnica. Eu preciso entender algumas coisas. Mas a minha professora, ela é sensacional, porque ela não é tão técnica. Ao mesmo tempo, ela me engana. Eu falo que ela me engana, é o que eu faço com os nossos alunos, enganar no bom sentido. De já me fazer achar que eu estou tocando alguma coisinha, né? E na hora dela mostrar, ela mostra aquele som com musicalidade, que é a pressão que ela coloca nas notas, a energia, enfim, a emoção dela, que é com a gente também, né? Então, acho que no início o aluno tem que ter aquela estrutura básica, sem eu precisar falar que ele precisa fazer aquilo pegando a voz ou pegando o instrumento. E conforme ele for evoluindo, né, ele precisa ter um conhecimento básico ali da estrutura e de que cada dança tem, eu vou mostrando para ele a importância de fazer aquilo na música. Eu tenho um exemplo de alguns alunos que, às vezes, eles têm aquela ansiedade, porque a internet está aí e tem muitos vídeos, e os alunos veem, né, as pessoas dançando, pegando o plim, o plum, e às vezes querem fazer aquilo e acabam atropelando a técnica, né, em função de ter aquela musicalidade. Então, eu falo que a diferença da liberdade e a libertinagem. A liberdade com o movimento e com a música, saber usar a música tem a ver com o conhecimento, você dominar coisas básicas antes. Isso para qualquer coisa, para musicalidade, para saber interferir no outro, para saber negociar, se comunicar com o outro, mulheres e homens, enfim, no seu papel de cavaleiro-dama, tem a ver com você primeiro conhecer coisas básicas, né? E aí depois sim, então primeiro conhecimento, depois, enquanto aula, sentimento. Então primeiro conhece, depois sente. Não quer dizer que quando vai começar não possa sentir. Vai sentir também, as duas coisas andam juntas. Só que a minha abordagem enquanto professora no início é mais conhecimento e depois sentimento vai vindo para cá, um pouco mais. E a boa técnica, ela te liberta, né? Ela não te aprisiona. Né? A boa técnica, se você tem uma base boa, isso vai te dar uma liberdade de atuação, de interpretação, de expressão dos seus sentimentos muito maior. Perfeito. Bianca, você falou exatamente o que eu penso. Assim, a técnica tem que ser justamente para te libertar. E a gente usa a técnica muitas vezes para se aprisionar, né? A gente usa sem querer se aprisionando. Tem que ser aquilo, né? É exatamente isso. O que mais? Perfeito. Estou aqui pensando aqui, é interessante isso. Como é que, agora a gente aplicando ao aluno, será que a gente consegue ser um pouco mais prático? Qual seria a primeira coisa que você iria cobrar do seu aluno? Como é que seria esse primeiro exercício com ele? O que ele deveria buscar? Tem várias formas que a gente pode fazer de várias formas, assim, na verdade. Eu penso assim, né? Você pode, e não cobrar, não usaria a palavra cobrar, eu usaria incentivar no começo, assim, né? Incentivar aquele marido, por exemplo, no bolero. Estimular. Sincronizado aí. Faça uma, falando bem do início, aquele que ele vê se ele consegue perceber se quando a música para, ele para junto, aquele bem antiguinho. Depois usar uma frase melódica, se ele conseguir já um pouco mais no segundo nível. Mas acho que de primeiro, ver se ele consegue pelo menos entender quando para. Primeiro exercício de musicalidade, se não vamos falar do bolero, que é o nosso exemplo, vamos passar, mas isso pode ser feito em todas as danças, mas vamos lá, no bolero. Primeiro ele entender musicalidade, música é ritmo, melodia e harmonia. Música é feita por esses três elementos. Então a primeira coisa é ele entender o pulso. Batida, o pulso. Se ele tiver
dentro daquele pulso já está muito bom. E assim, o segundo exercício, né, além desse, saber parar, isso que o Fabiano falou. Então, ele tem que saber parar. A música parou, saber parar. Então, significa que você já está mais em contato ali, né? com a música. Peraí, música parou, eu parei. Esse é o primeiro nível, né? Aí, claro, níveis mais para frente. A música parou, como eu vou parar? Aí é outra coisa, né? Então, saber onde parar e depois como parar. Aí tem a ver com uma qualidade técnica. Realmente é você florear, realmente deixar a sua dança com uma outra cara. É a hora que eu falo que você individualiza a dança. Porque aí a Bianca vai parar de um jeito, a Kelly vai parar de outro, o Fabiano vai parar de outro, mas todos vão parar, né? Então, primeiro exercício de musicalidade. Parar. A música parou, parou. E a gente pode se aprofundar muito nesse tema só do parar, né? Que Só posso parar, né? Uhum. Ou posso expressar essa pausa, como eu posso escolher em que posição estarei nessa pausa. Então, é como parar, exatamente. Então, que eu separo esse como que você falou de duas maneiras. Eu vou fazer só uma pausa. Parei aqui. Mas eu posso parar. Parei, ou uma dama pode parar e ainda está numa expressão corporal diferenciada. Eu falo, dei um curso de musicalidade, e eu falo dessas pausas de pausa forte e pausa suave, que tem a ver com ou a pausa em gerúndio, que a música vai parando, ou a pausa no infinitivo, pá, aí eu brinco um pouco com a questão do português, né? Então, vai parando, né? Ou, parou. Então, suave, forte, só nesse como, por exemplo. Mas o primeiro exercício é parou, simplesmente para, né? Perfeito. E aí depois, os alunos já conseguem parar, já conseguem escolher como parar, e agora? E agora? Aí, enfim, então, o que eu faço? Pulso, saber parar, né? Frase musical, ele aprender a contar, entender onde que começa uma frase, onde que termina uma frase. E aí, isso é uma coisa bem legal entre mim e o Fabiano, porque o Fabiano, ele fala a mesma coisa que eu de uma forma diferente. Ele fala dessa coisa do final da frase. E eu vou por esse lado um pouco mais técnico, assim, de estrutura de música mesmo, né? Se tratando bolero é quaternário, então tem 2 compassos. 2 compassos de 4 dá 8 tempos de uma frase musical. Então, onde que começa a frase? Onde que termina a frase? E aí a frase pode terminar de uma forma mais num gerúndio, ou ela termina ali, tem um pulso, onde que está a cabeça forte do tempo. Então, isso é uma coisa que eu faço. Desculpa, fala, continua. Perdão. Aí, depois disso, aí eu vou para a coisa da interpretação, aí eu vou para a parte melódica, sem falar de estrutura, né? E aí, sem precisar contar também os outros da música, aí é uma parte mais de sentir, né? E aí a melodia, que é mais melódico, voz é melodia, só. Voz não é ritmo, voz é melodia. Então, dançar só na voz. De que maneira que eu vou dançar na voz? Ou eu posso dançar fazendo uma divisão silábica em cada sílaba da voz, né? Ou eu posso dançar numa finalzinho de frase, pegando um pedaço maior da voz. Ou eu posso aí outro estágio, dançar, pegar só um instrumento. Dançar, e esse instrumento pode ser rítmico ou um instrumento melódico. Por exemplo, o piano é rítmico e melódico, é um instrumento rítmico. Piano é percussivo, é um tipo de percussão, mas ele dá melodia por causa das notas musicais. Então, pega lá só os instrumentos, né? Então, pulso, frase musical, melodia, dançar na voz e nos instrumentos. São etapas que eu vou levando nesse trabalho de musicalidade. E assim, Érico, você falou qual é a próxima etapa? Para mim, a próxima etapa depende muito, assim, sabe? Porque a gente tá, assim, depende muito. Você vai falar de turma regular, tem turmas que você chega aí. Tem turma que eu nem falo disso. Sim, nem chego. E assim, porque a gente, na verdade... No curso dá pra gente se... claro, sim. A gente fala de um pouco do tema em geral, né? Mas você perguntou de uma maneira mais abrangente, assim, tem turmas que a gente consegue chegar um pouco mais, a gente consegue ter um diálogo maior e chegar um pouco mais a fundo, tem turmas que não. E assim,
a gente tem que sempre tomar um mega cuidado, assim, acho que eu e a Kelly, a gente tem um contraponto bom, porque se o objetivo da musicalidade é fazer sentir, quanto mais, dependendo do ponto, se eu for muito técnico, eu tiro um pouco do sentimento e passo para a razão, aí deixa de sentir. Então acho que tem que ter um equilíbrio, acho que o barato é equilíbrio, assim, é onde você entende, mas você usa se for necessário, você não tem que, sabe? Então é importante. A técnica só serve mesmo depois que ela está literalmente incorporada e você não pensa mais nela. Exatamente. Claro. Não, mas quando você está levando para o teu aluno, você precisa fazer ele entender de qualquer certa forma. Né? Mas existem exercícios que podem ser lúdicos e transmitir essa técnica, né? A gente pode transmitir essa técnica com exercícios lúdicos, assim, brincando. Eu acho que essa é uma opção que eu uso muito. Isso. A forma como você vai... Acho que é isso, assim. Eu uso vários caminhos, assim, dependendo da turma. Se eu dei um curso de musicalidade, o curso se propôs a isso. Foi uma coisa mais técnica mesmo, porque eu divulguei dessa forma. Eu trouxe minhas aulas de música, enfim, mostrando a estrutura, como se eu estivesse dando lá para um músico mesmo. Que foi diferente de um curso que a gente vai dar agora, nosso de bolero, que é essa parte mais lúdica. O aluno está chegando ali, ele quer se dançar, ele não quer entender onde que está a frase, não sei o quê. A gente vai até mostrar para ele isso, mas a forma que a gente vai mostrar não vai ser através de um quadro negro comparando, vai ser através dele ouvindo a música. Então eu posso ou mostrar através ele sentado lendo um quadro negro, uma coisa mais acadêmica, ou sentindo, que é na vida, né? Essa coisa mais empírica. Vai fazendo, vai sentindo. Isso é muito bom também. Vai estimulando o aluno e lúdico. E a dança tem isso, né? Essa coisa mais lúdica. Se perguntar para ele onde é que tá o da música, ele já não sei, eu só tô sentindo aqui que eu senti que a música fez um pam. E tá ótimo também. Mas tem pessoas também que vão querer entender, né? Tudo é questão de proposta. Qual turma? A gente vai abrir um curso de musicalidade que a gente vai... eu já fiz curso nos Estados Unidos de musicalidade com quadro negro de West Coast Swing. O cara explicando onde que tava a cabeça, o forte, onde que entra uma síncope de West. Como eu já fiz curso dessa coisa mais lúdica, vai sentindo, né? Então, assim, as duas coisas são válidas, assim, depende do que turma que eu tenho, né? De repente, uma aula para profissionais, eles vão querer se aprofundar mais. Eles vão querer entender o que é uma frase musical, né? Quantas frases musicais tem um bolero? 4 frases, dependendo do bolero. Então, assim, para o professor, de repente a gente vai precisar se aprofundar. Para o aluno, nosso aluno do dia a dia, ele não tá, talvez ele não esteja tão interessado, ele quer sentir mais. Isso é bem real mesmo. Agora, algumas perguntinhas que assim, o Fabiano colocou alguma situação tal que a gente usa sobre isso também, mas perguntinhas assim mais genéricas. Assim, você acha que para a pessoa ser melódica, ela tem que estudar profundamente, ela tem que saber como é que é a música e conhecer a música profundamente para conseguir ser melódico? Ou ele consegue mesmo, sem conhecer a música, ser melódico? Usar da melodia da musicalidade? Com toda certeza consegue. Mas quanto mais conhecimento, mais possibilidades você tem, né? Mas com toda certeza consegue. Nosso processo foi todo intuitivo. Nosso processo não foi técnico. Quer dizer, foi técnico em outros pontos. Assim, a musicalidade nossa sempre foi intuitiva. Sempre foi no larará e no diriri, entendeu? A gente cresceu assim, né? Do tique-tique-tum. Né? Uma musicalidade cantarolada. Não contada. Ó, musicalidade cantada e cantarolada. Então, né? Com certeza consegue. Aí, eu acho que o elaborar é para quem quer mais. Mas dá para você ser melódico se divertindo só no larará. E dá para fazer, assim, porque bolero é bolero porque tem aquela estrutura. Então, de tanto você ouvir aquele tipo de música, já aconteceu uma aula minha e do Érico, não sei se o Érico lembra, lá no ponto de encontro. Você falou assim, Érico, coloca uma música aí que eu nunca dancei. E você pegou quase tudo da música, sem conhecer a música, era um bolero. Não lembro, não.
Você não, porque você é mente da Dolly. Caraca, eu não lembro, não. Ele já fez isso comigo também, um chorinho, que ele colocou e nunca tinha dançado e a gente dançou. Cara, eu já fiz um show assim. A música, ela avisa que vai. Você pode nunca ter ouvido aquele bolero, aquela música. Mas a gente já dançou dá dica. Aquilo que a música avisa. Sabe por que a música avisa? A gente está falando aqui com vocês. E a gente tem que parar para puxar o ar, o cantor também. Cantar é respirar. Então você escuta, você sente que ali vai ter um finalzinho. Não, ela avisa. Você está marcando algum acento. Então ela avisa mesmo. Eu teve uma fase que eu fazia isso a mesma coisa. Eu falava assim, bota qualquer música que eu não dancei, que parar, se ela parar, eu vou parar e vou parar numa pose. Porque ela avisa, né? Ela avisa com o tempo antes, ela avisa que vai fazer. Mas pode avisar tecnicamente ou intuitivamente. E a gente que dança muito assim, se apresentando, né, para os alunos ou em festas, enfim, em shows, muitas vezes a gente improvisa e muitas vezes as pessoas acham que a gente está coreografado. Não pode ser improviso. Aquilo ali está coreografado. Né? E eu já tive show que eu fiz assim, com o Jaime, de perguntar assim, Jaime, que música que a gente vai dançar? Ele falou assim, uma bem bonita. Eu entrei no teatro lá em Recife, no palco do Festival de Recife, sem saber que música que eu ia dançar. Quem que vai escolher uma bem bonita? Uma bem Ô, Bianca, ó, seu processo, quem acompanhou de perto, ó. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nós aqui que acompanhamos você de perto, parabéns pra você. Hoje em dia eu agradeço, porque muito da minha musicalidade tem a ver com esses desafios, assim, de peraí, não sei que música é essa, deixa eu entender. E aí você presta atenção, você se envolve mais com a música, né? Enfim. My Way, pô, My Way foi uma escola pra você boa, né? My Way. Cada dia era uma My Way nova, uma coreografia nova. E um exercício bem legal, esse é um nível bem avançado, eu acho, de musicalidade, um exercício bem legal para os alunos, é pedir para eles trazerem músicas pra gente, ou ele mesmo, agora no online, por exemplo, filma, agora a pessoa tem que ser honesta, se filma dançando uma música que você nunca dançou e tenta pegar o máximo de coisas da música com sentido. Isso é um ótimo exercício para você estimular isso que a Bianca teve, que tinha que entrar no palco e não sabia que a música. Então você vai estimulando o ouvido, né? Você vai ficando realmente muito mais refinado na hora que nem um deficiente visual, né? O tato dele é muito mais desenvolvido, ele desenvolve isso. Então a gente desenvolve muito a audição. Então, mas dançando... Você colocou uma coisa que as pessoas às vezes não têm essa percepção. Elas têm paciência para repetir o puladinho 10 vezes, mas não tem paciência para repetir 10 vezes a mesma música para treinar aquela acentuação. Querem mudar de música, já querem mudar de música. Entendeu? E ela tem que treinar também o ouvido. Porque a música está associada ao prazer, assim, né? E quando bota 10 vezes a mesma coisa, ele já enjoou. O prazer de escutar aquela música é diferente. E a gente fala muito sobre deixar a música chegar e levar o teu ouvido da música, né? A gente às vezes, na maioria das vezes, o processo do aluno, assim, ele dança como se estivesse ouvindo música no carro. Né? Dirigindo, a música está ali, ele está escutando, mas de uma maneira geral, ampla. Quando você leva o ouvido para a música, você consegue ouvir os instrumentos, você consegue ouvir, né? Eu brinco muito com o exemplo do ar-condicionado. Se você deixar o ar-condicionado, não te atrapalha em nada falando na aula. Mas se você para e tenta ouvir o barulho do ar-condicionado, parece que ele amplifica em 10 vezes mais, né? Porque você levou a atenção para aquele som. Então acho que a gente não leva nunca atenção para a música, a gente está sempre preocupado em executar, em fazer. Quando você só leva a atenção dele, o corpo dele vai reagindo com o som. Mas é que o som está ali secundário, o som não está ali como principal, né? O som está ali como qualquer um que tiver tá bom. Eles têm dificuldade, você está falando, Érico, de colocar na mesma música. Não, porque tem que treinar, né? Sim, outra dificuldade que eu sinto dos alunos, Fabi,
Se você parar, abrir uma roda e falar assim, vamos ouvir essa música inteira, só ouvir, já começa a dar comichão neles, olha, já querem... Não tem paciência de parar para ouvir uma música inteira. E é assim, isso é tão importante. Vou fazer uma outra comparação. Estou lá dirigindo, estou lá de carona com o Érico ou com o Fabiano, vou para aquele mesmo lugar todos os dias. Aconteceu isso comigo, quando eu comecei a dirigir. Não é por todo dia eu fazer aquele caminho. Quando eu precisei dirigir, eu falei, eu tive que prestar atenção. Eu falei, mas eu faço esse caminho há anos. Só que eu não prestava atenção, eu estava de carona. Kelly, isso aí, a gente faz isso na vida. Eu lembro a gente, naquelas aulas da companhia que o Jaime inventava a cada época um professor novo de alguma coisa diferente. A Malu Moraes, irmã da Drica Moraes, eu morava na Dona Mariana, 2 quadras do Jaime. E ela falou assim, olha, ela terminou uma aula de teatro com a gente e falou, olha, na próxima aula eu quero que vocês venham de casa até aqui, reparando em tudo que vocês puderem. Eu reparei que eu andava 2 quadras e eu não sabia exatamente que loja tinha. E tinha pouca loja, hein? Eu não olhava nada, não sabia a cor do prédio. Eu passava ali todo dia. E você parar para levar atenção para aquilo ali, falei, gente, como a gente é automático, né? Como a gente vive no automático. E para mim aqui, falei, Jesus, eu passo aqui todo dia para vir e para voltar pelo menos 2 vezes. Eu vou e volto pelo menos 2 vezes. Às vezes 3. E não vejo nada disso, entendeu? Então, o nosso automático é levar atenção. O passo, né, Fabi? O automático é o passo. Sim. E não tá, a música só a música é coadjuvante, não é o ator principal. Exatamente. E a diferença de uma dança de altíssimo nível é que a música é o ator principal. Se olha alguém dançando, você fala, uau, fora técnica. Isso associado a uma grande técnica. Você fala, eu consigo ver a música no corpo da Bianca. E uma pessoa que está começando, a música é o coadjuvante. O ator principal é o passo. Eu só vejo a pessoa executando vários passos. E aí, se não está bem executado, isso aparece mais ainda. Me diz uma coisa. Como é que vocês treinam musicalidade no ensaio de vocês? A gente treina musicalidade, né, Fabi? A gente treina, tipo, eu às vezes proponho muitas coisas do West, assim, né? Porque é uma dança que explora muito essa coisa. Então, abrir, segurar um pouquinho, né? Mas o Fabiano é muito extremamente musical. Então, e eu também tenho essa coisa. Como nós dois temos isso acontece muito que natural com a gente nos nossos treinos. A gente coloca, sei lá, 5 músicas seguidas e com características diferentes e dança. A gente coloca música. A gente já olha para o outro. Samba mais lento. Como que a gente dançaria esse samba mais lento? Esse mais rápido, um pagode. Só pulso. E mais sente. Perfeito. Tem uma pergunta aí que a gente deixou para o final, porque a gente está fazendo mais ou menos as mesmas perguntas para todo mundo. E no meio, lógico que muda, que cada pessoa vai responder de uma maneira e a gente é obrigado a nos adaptar. Quais seriam as suas referências profissionais para a musicalidade? Suas inspirações, não sei. Não sei se é inspiração, mas são referências, pessoas que eles gostam muito, que eles acham que são... Admiram o trabalho. Que você olha e fala assim, caramba, deixa eu entender um pouco melhor. Enfim. Não sei se parar para entender, Érico, mas assim, de gostar de ver... vocês dois são excelentes referências. Você foi minha primeira grande referência, entendeu? Por mais que eu no Jaime, você foi minha referência. Né? Você foi minha referência antes do Jaime ser, assim, né? Porque eu achava que o Jaime era mais impossível, assim. Você era alguém da minha idade, um pouquinho mais novo, mas da minha geração. Mas da minha geração. Muito não. Ali, ó. Aqui, ó. A barbinha. Aqui você pinta a sua barba, a minha tá branca aqui, Jorge Aragão, pô. Mas eu já estou mais velho mesmo, tenho 3 filhos e só tenho 1. Mas assim, você foi minha referência. A Bianca sempre foi referência da escola inteira, né? Jaime sempre foi o cara que desenvolveu isso com a gente. Mas assim, dessa garotada nova, assim, eu gosto muito do Léo. O Léo eu acho bem musical. Diferente, o jeito de ser musical é diferente, eu gosto. O Vinícius e a Flavinha são muito legais de ver também, musicais, assim, porque
eu estava vendo agora o Léo colocando os vídeos dele antigos, assim, impressionante como você hoje em dia vê que já você consegue olhar de um certo modo o tamanho da maturidade, né? Que quanto evoluiu de qualidade de movimento e assim, hoje as coisas não se perdem mais. Para ser musical, o Vinícius, por exemplo, é um cara que você vai ver dançando, ele não altera nada corporalmente para pegar aquilo ali, né? Então é bonito de ver. Acho que hoje em dia, no samba, eu gosto de ver esses dois, assim, né? Vinícius e Flavinha, Léo e Roberta. No bolero, Jaime, você. Mas pode ser também uma referência de músico, de outro ritmo, por exemplo, né? Uma professora de piano, pode ser. Fica livre, sim. Musicalidade, claro. Desse tema, uma referência de musicalidade para você. Acho que esses são os mais fáceis de pensar assim rápido. Específicos para você. E para você, Kelly? Então, o Érico, eu acho extremamente musical, sempre achei. Você, na época com a Raquel, eu falei, caraca, eles pegam tudo, assim. Só que não é só pegar, é a qualidade de como pegar a música, né? Você tem que dar sentido isso, dá sentido. Fala, uau, tem um sentido isso. A Bianca sempre foi uma pessoa muito inspiradora, né? Musical, Jaime, enfim. Mas eu vou falar de algumas... Enfim, eu amo qualquer coisa que tenha piano, violino, me agrada um violino, violoncelo, instrumentos de cordas, no geral, eu gosto. Dançando, eu amo Jordan e Tatiana. Tatiana Moma, para mim, ela é uma referência maior em referência maior, e ela me inspira musicalmente. Engraçado que o ballroom dance, eu adoro tecnicamente, mas musicalmente é tudo muito igual para mim, engessado, as mesmas caras, tudo, não é musical, tem uma receitinha ali, que todas fazem, né? O que muda é a qualidade técnica, que uma tem um pé mais maravilhoso, um tem um andeó incrível, um giro perfeito no ballroom. Então, a Tatiana... E um casal que eu tô amando muito, que eu tenho estudado bachata, Daniel e Desirê. Eu falo, caraca, eu ia falar deles também. Musicalidade. Assim, eu ia falar deles também. Tem muita sensacional, sintonia, né? É muito musical. E a Bianca vai lembrar disso também na nossa época de salseiro, né? Salseira. Eu amo o Tito e a Tamara. O Tito Horto e a Tamara da salsa, muito musical. E para mim, na salsa, Magna Copal. Difícil encontrar uma musical como ela na salsa. Magna Copal, para mim, também é uma referência. Ela é uma referência enorme, assim. Então, Tatiana Moma, Magna Copal, Tito e Tamara, Daniel e Desirê, em diferentes danças, né? Bianca, Érico, Jaime. Então, são grandes referências. Jordan, né? E o Fabi, sempre achei uma referência para mim, assim. Uma característica do Fabiano sempre foi assim, caraca, que cara musical. Ele e a Ju, na época, né? Que legal. Sempre eu conseguia ver a música no Fabiano. Sempre, assim. Tem uma, fala de fantasma, não. Não fala de fantasma. Eu já ia falar que eu sou teu fã, tu ficar falando de fantasma, pô. Vamos falar de coisa boa. Para. Mas é verdade. Não, tô brincando. É história, é registro, Fabiano. É verdade, tá aí, tá marcado. Tem muita história aqui, tem muitos anos de dança. Você falou, né? O Érico é mais novo que você, mas de dança o Érico é mais velho que eu de dança. A Kelly começou com 3 anos, olha só. 3 anos dançando. Mas o Érico... Eu tô esquecendo uma referência aqui, ó. Armandinho! É isso aí. Aê! Esse é o cara. E, ó, é verdade, pura. Eu ia falar dele, você tá esperando você. Mentira. O Armando, ele tem os dois. Armando é the best. O Armando é saloneiro. O Armando é aquela musicalidade para salão. Total. Você dança o baile inteiro com ele e cada música é tem diferente. Um sabor diferente. É diferente, né? É verdade. O Armando é the best. Muda o jeito. Isso é o salão, né? E ele trabalha uma musicalidade que é pouco usada, que é o contraste. E eu dou, no meu curso de musicalidade, a minha última aula é chamada Contraste Musical. É justamente isso que ele faz. Ele faz um preenchimento diferente.
Não, e ele consegue, além de tudo, a gente falou que a musicalidade é o sentir, assim, tá ligado ao sentir, ele consegue fazer. Primeiro que ele nunca, desde antigamente que você tinha que dançar com alguém 3 músicas seguidas para não ser deselegante, ele dançava sempre meia hora com alguém, né? E ele pode dançar com qualquer pessoa que está começando agora, e vocês duas, por exemplo, que ele vai esboçar o mesmo prazer. Ele passa. Independente do nível. Ele deixa você à vontade, independente do nível. Então, para dançar com ele, todo mundo falava assim. Porque ninguém se sente cobrado. Além dele ter esse ouvido, essa coisa, como Bianca falou, saloneiro, com ele ninguém se sente cobrada. Tá todo mundo à vontade para ser quem é ali com ele, entendeu? Seja você quem for, qual nível você tenha, com ele você tá. Ele é a minha referência, não só musical, tá aprovado. Coisas. Ele é o cara. Muito bem. Armando, fechar. Viu só? Fechar falando com ele, falar dele é bacana porque ele para mim, ele é um cara que, além de musical, é uma pessoa ímpar. Ímpar, uma pessoa assim, também. Essa entrevista fica gravada lá no Telegram, né? E o Armando não é um dançarino de fazer shows, apresentações. Tem poucos vídeos dele, mas é Armando Guimarães. Né? Se tiver a oportunidade de pesquisar, ele é um show. Muito bom essa conversa, gente. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente está gravando isso tarde da noite para poder postar para o grupo aí, para o canal, né? Já são quase meia-noite e amanhã de manhã já vai estar postado. Nossa, a gente que agradece. É sempre um prazer estar com vocês. Pode falar, querido. Não, eu falei, é sempre um prazer estar com vocês. A gente que agradece aí a oportunidade, o convite. A gente sempre tem trocas ricas, mesmo ou gaiatas ou ricas, sempre. É muito bacana. Quando acabar esse negócio todo, aquele churrasco tá marcado, viu? Churrasco aqui da Laje, com certeza vai ter. Churrasco na Laje. Aqui também. Tem que vir aqui em casa também, na Zona Oeste. Vamos, tamo junto. Beleza? Saudade de vocês, muito bom ver vocês aqui e trocar essa ideia e poder passar também isso para os alunos. Kelinha, segue lá o canal. Sou teu fã também, viu? Sexta-feira. Beijo para vocês, viu? E a gente se vê na Muito sexta. Obrigada. Sexta-feira a gente se vê. Um beijo.